desenvolvimento na espiritualidade, né? Os grupos que nós vamos chamar de fraternidades, né? No plano espiritual, a religiosidade, né? Da forma como nós dividimos aqui, catolicismo, né? Espiritismo, budismo, né? Essas divisões não existem, né? Não existem mesmo, né? Passando para o lado de lá, o que fica é o que o Espírito faz, o que ele tem no coração, né? Qual é o seu objetivo, né? Qual é o seu estímulo, né? Mas existem grupos, né? Então eu havia falado desses grupos, né? Então da fraternidade, né? Do espaço, mas não havia distinguido entre esses grupos, né? Então hoje eu vou procurar dividir, né? Esses grupos dentro dos trabalhadores que nós temos, então, contato, para que a gente entenda, né, o desenvolvimento de todo um trabalho, como que a gente está dentro dele, do que a gente está participando, o que está acontecendo, né, quais são as lutas, né, enfim, tudo isso eu acho que é importante para solidificar, né, na nossa consciência aquilo que nós estamos fazendo, o trabalho que nós estamos participando, né? Tá. Muito bem. Então, as fraternidades, né, elas podem ser divididas, por assim dizer, né? Na verdade, são 8 divisões, né? Mas essas divisões, né, acabam sendo subdivisões de 4 bases, né? De 4 das mais antigas fraternidades, né? Então, entre elas nós temos a Fraternidade da Cruz, a Fraternidade do Triângulo, a Aruanda, né? E a Fraternidade da Luz, né? Então, dessas 4 grandes fraternidades, né? Enfim, quem são esses espíritos, né? Como eles chegaram até o ambiente aqui da Terra, né? Há um programa para a vida na Terra, né? Dos espíritos que aqui estariam, do que eles precisariam, né? As escolas sem os professores não é nada, né? Então é só uma mera construção, né? Imaginemos uma escola sem um diretor, sem professores, né? Sem aqueles que nos guiam, né? Então é claro que Deus, né, no programa de vida para essa escola que é o planeta Terra, né, antes de colocar os alunos, né, deveria ter colocado os professores, né? Então, podemos dizer que esses espíritos, né, eles coordenariam, né, o trabalho, a vida, o progresso, né, das criaturas na Terra, né, nos seus vários períodos, do primitivo, do médio, do moderno, né, até os dias de hoje, né, acompanhando essa transição. Estamos para passar de ano ou sermos reprovados, né, aí vai, né, do que nós assimilamos até agora, né. Mas a verdade é que nós estamos, né, numa prova final, né? E justamente agora é que a diretoria do planeta, né, esses espíritos responsáveis estão mais, né, mais atentos, né? Então, ao passo que eu tenho, né, toda essa diretoria, toda essa regência, né, em favor da humanidade, eu também tenho, né, em contrapartida as forças negativas, né? Mas vamos deixar para daqui a pouco, né? Então, das fraternidades mais antigas, Fraternidade da Cruz, Fraternidade do Triângulo, Aruanda, né? Fraternidade da Luz, aí foram surgindo, né, as outras tantas, né? Então, ramificando, por exemplo, da Fraternidade da Cruz, né? No episódio, por exemplo, de Jesus, né? Jesus, né, Fraternidade da Cruz, pode-se dizer, né, que é aquela que coordena todo o trabalho, vamos dizer assim, né? A diretoria, ela estaria aqui, e esse diretor é Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo, junto com aqueles espíritos, né, que formariam a sua fraternidade, né, estariam no episódio, então, né, da vinda de Jesus, tudo que nós conhecemos, né, formando todo um trabalho. É claro que as outras fraternidades estariam apoiando, né? Todo esse trabalho é muito unido,
né? Se nós quisermos uma expressão de união, nós temos que lembrar da fraternidade, porque são grupos intimamente unidos no propósito, no ideal, né? Nas lutas, né? Muito bem. Então, Maria de Nazaré saiu de dentro dessa fraternidade. É um espírito elevadíssimo, né? Veio cumprir a sua missão ao lado de Jesus, auxiliá-lo, veio cumprir junto, né? Jesus Cristo e tantos outros espíritos. Por exemplo, São Francisco de Assis faz parte dessa fraternidade, né? Frei Fabiano de Cristo, conhecemos, precisamos fazer essa ligação, sai dessa fraternidade, né? Doutor Bezerra de Menezes, né? Sai dessa fraternidade, né? Muito bem. De Aruanda, né? Pai Benedito de Aruanda, né? Pai José, que é Dr. Silas, né? Dr. Romano, que teria sido, né? Adolfo Frederico Frites. Da Fraternidade do Triângulo, né? Um dos espíritos que a gente conhece tanto aí através, né? Da psicografia, né? Ramatiz, né? Ramatis, né? Na verdade, né? Dr. Hans, né? Que esse espírito tem trabalhado conosco, né? Nos trabalhos de cura, né? Dr. Nakamura, né? Fazendo parte da Fraternidade do Triângulo, né? Houve um episódio no globo, né? Que fez com que essas fraternidades, né? Elas se unissem ainda mais, né? Em propósito de ajuda, socorro, né? Para a humanidade, né? Tanto é que essa fraternidade da Cruz e a fraternidade do Triângulo praticamente viraram uma só, né? Elas se uniram de uma forma, né? Tão grande que ela passou a ser representada dessa forma, né? Então, esses espíritos se uniram em tarefas, né? Muito grandes, né? Mas num determinado, vamos dizer assim, problema. E essa, né, Aruanda, com essa, né, a Fraternidade da Luz, né, se uniram, né, também de tamanha forma, né, que elas acabaram, né, sendo representadas dessa forma. A Fraternidade da Luz, a Aruanda, né. Então, ficamos, né, com duas uniões bastante grandes, né, da Fraternidade da Cruz e a Fraternidade do Triângulo, a Fraternidade da Luz e a Aruanda, né. No meio físico, né, essas uniões acabaram, né, surgindo através de simbologias, tantas coisas aí que, né, nos vários segmentos religiosos, elas vão aparecendo, né. Mas foi por causa disso, né, tivemos essas duas uniões e essas correntes ficaram bastante fortes, né? Uniram esforços em propósito de socorro, né? Por quê? Porque estavam acontecendo muitas coisas. Posso apagar? Estavam acontecendo muitas coisas complicadas, né? É um pouco de história, né? Porque existe um personagem aqui que a gente tem que conhecer, né? Até mais que o próprio, né? A própria fraternidade que eu estou tentando descrever aqui, né? É o inimigo, né? Então, é esse inimigo que nós temos que conhecer bem, né? Para a gente ver que desde antes, né, eles estavam atuando aí. Por exemplo, esses mesmos espíritos atuaram contra a vinda do Cristo, né? Eles programaram um ataque até para o nascimento do Cristo, né? O Cristo deveria nascer, a previsão de nascimento do Cristo, né, não teria sido Belém, né? Hoje a gente não, né, faz lá do signo Belém pelo nascimento do Cristo, mas não deveria ser Belém, né? Era outra cidade, só que esse mesmo grupo, né, já proclamava, atentava contra a vida de Jesus. São espíritos sugoi, né? São trevas, né? Então nós temos que conhecê-los melhor, né? Então essas fraternidades se uniram, né, num propósito muito grande, né? Tivemos, por exemplo, na época da guerra, né, Hitler,
né? O Hitler, mais aqueles oficiais, estavam completamente dominados por esses grupos, não é? Os nazistas na época buscaram, através do ocultismo, não é, forças, né? Então, aqueles oficiais realizavam, não é, trabalhos, não é? Então, coisas que quase a gente não sabe, né? Mas de forma oculta, eles realizavam pactos, não é, com entidades trevosas, né? E as mesmas entidades que os dominavam, né? Então é claro que o plano espiritual tinha que reagir contra, né? Então, espíritos, né, vieram com missões dentro do ambiente nazista, não é? Dentro do ambiente ali dos alemães na época, né? Para amenizar, para ajudar, né? Um desses espíritos, né, a gente até conhece, né? Alguns já foram na sua casa hoje de trabalho, né? Porque está tão camuflado, com tanta simplicidade, que a gente acaba nem desconfiando, né? Mas quem já foi ali no trabalho da Bodhita, né? O espírito da Bodhita, né, ou da Benedita, né, na verdade, na época, né, ela já fazia parte de uma frente de trabalho contra as forças, né, negativas que estavam ocorrendo ali, né. Ela na época ela trabalhava no âmbito médico, né, da psiquiatria, né, e ela estava lutando, né, contra aquilo que ela estava vendo acontecer com os oficiais, né? Não era um problema psiquiátrico, não era uma obsessão da forma conceituada, né, pela medicina, era algo muito maior que ela já entendia, já compreendia, já lutava contra, né? Então hoje esse espírito continua na sua luta, né? E vejam, da gravidade daquela época e hoje, o que é que ela estaria fazendo entre nós, né? Um espírito de tamanho conhecimento, camuflado num trabalho tão humilde, tão simples, de uma preta velha, né? Mas um espírito profundo conhecedor dos problemas, não é? De ordem obsessiva, mental, né? Profundo conhecedor, né? O trabalho, por exemplo, né, de Dr. Hans, né, que está junto com hoje, ele fazia parte da fraternidade do Triângulo, né? Dr. Hans, na época, atuando também, né, no âmbito da psiquiatria, foi um dos trabalhadores em meio aos alemães, né, que ajudou, contribuiu muito, né, para que a harmonia fosse restabelecida, né? Lutava contra os excessos, né? Apontava problemas de ordem, né? Mentais, enfim, né? Da mesma forma que o espírito, né? Da hoje, da Bodhita, como nós conhecemos, né? Que não permite revelar o seu nome utilizado naquela época, né? Mas participando ali nas grandes lutas, em Munique, né? Em toda aquela região ali. Bom, então já conhecemos dois espíritos, né? A Bodhita, Dr. Hans, né? E Dr. Romano. Dr. Romano entra onde nessa história, né? Dr. Romano não fazia parte dessas fraternidades, ele foi chamado a fazer parte mais tarde, né? Ele foi chamado, o convite veio a partir de Bezerra de Menezes, não é? Mas ele na verdade estava sendo chamado por essa fraternidade que era Luanda. Ele viria conhecer o Pai Benedito, viria conhecer problemas da humanidade como ele não tinha nem ideia, né? Ele tinha um anseio de curar as pessoas. O Pai Benedito então disse para ele que se ele pretendia curar as pessoas, ele tinha que ajudar as pessoas a se curarem a partir do coração. Só assim realmente os problemas, né, acabariam. Então ele se empenhou nisso, vem se empenhando, vem trabalhando, né? E por isso que ele diz, né, que Pai Benedito é um conselheiro, né, de profundo conhecimento humano, né, do coração humano, né? Então aí temos o Dr. Romano dentro do nosso trabalho, né? Dr. Nakamura. Dr. Nakamura
um profundo conhecedor, né, da magia, né? Ele esteve na Índia, foi monge, né? Ele também faz parte, né, da fraternidade do Triângulo, né? É um espírito que conviveu em lutas, né, semelhante à de Ramatiz, né? Porque reencarnou muitas vezes em missões, né? Ramatiz não tem feito isso em várias encarnações? Quem já leu alguma coisa a respeito de Ramatiz, né? Encarnou várias vezes, né? Tentando reconstruir templos, né? Instituir a filosofia, vamos dizer assim, pacífica, né? Mas em resumo, né? Em resumo, a orientação máxima de Jesus: amai-vos uns aos outros, né? Então, Confúcio também teria sido, né, integrante da fraternidade do Triângulo, né? E tivemos outros grandes espíritos, né? Então, aí junta tudo, né? E lá no espaço, então, eu não vou mais falar dessas divisões, né? Porque fica complicado a gente imaginar assim, né? Está todo mundo unido numa fraternidade em favor da humanidade, né? Só para a gente entender que eu fiz essa divisão, né? Então, agora lá no espaço, né? Uma linha só, né? As fraternidades do espaço, né? E o nosso foco, não é? Qual que é, né? Estamos aqui no globo, né? Num pedacinho, né? Estamos no Japão. Para quem não sabia, né? Estamos no Japão, sejam bem-vindos, né? A ilha, terra do sol nascente, né? Muito bem. Mas o que estaríamos nós fazendo aqui no Japão? Vocês sabiam que vocês estão no Japão? Vão acordar, né? Despertar agora no Japão, né? Pois é, né? E agora, o que é que nós estamos fazendo aqui? O que a gente tem a ver com essas fraternidades, né? E o que está acontecendo, né? Bom, falando de forma bem simples, rápida, curto e grosso, né? Nós somos os espíritos, né, que sempre atrapalhamos, não é? Tudo que eles deveriam estar fazendo, né? Nós atrapalhamos o cristianismo, nós atrapalhamos muitas coisas, né? O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, não é? Nos fez sermos, né, nessa história, né, o lado mal, né? Antagonista não posso dizer, né? Antagonista está aqui embaixo, né? Mas nós somos os instrumentos desse antagonismo, né? Então, muitos vieram aqui no Japão mesmo, né? Foram shoguns, né? Coroados, né? Com as honras, né? Com os méritos, né? Mas méritos assim, né? Conquistados a troco de matanças, de, né? Tantas coisas, defender interesses, né? Tudo assim, né? Então, o que a espiritualidade, esses grupos fraternais fizeram? Nos reuniram de tempos em tempos, massas de espíritos, né? São reunidas para espiar, né, então, seus problemas, né? A maior parte dos alemães, por exemplo, estão ainda terminando a sua expiação aonde? Na África, né? Então, tudo, né, que aconteceu sendo espiado, ainda então os últimos ainda estão lá, né? Mas uma frente saiu, né, em disparada, reagindo, e nós temos, por exemplo, o Dr. Romano, né, que desde os primeiros momentos, né, tirou as vendas dos olhos, né, e vem se dedicando, vem trabalhando, vem realizando um lindo trabalho. A partir, né, e nós vemos como esse trabalho tem crescido dentro do seu coração, da sua atitude e daqueles que o acompanham, né? Então hoje forma uma falange de equipes médicas muito grande, né? Há 20 anos atrás nós sabíamos que era em torno de 2.500 espíritos, né? Deve ter multiplicado por 10 agora, né? Porque aquele trabalho pioneiro de Bezerra de Menezes no Brasil, né?
Dr. Humano teria sido, né, como Adolfo Frederic Fritz, né, teria engajado de uma forma a ponto de dar início, dar o primeiro pontapé, né, nos trabalhos de curas espirituais, né, como defendia o coronel, né, Edgar Moon, né, na época, né, como Bezerra de Menezes, né, procurou exemplificar, né, mas o movimento demorou a assimilar, né, mas hoje, graças a Deus, né, é de consciência da maior parte de todos os grupos, comunhões espirituais, né, a necessidade do trabalho da cura, né, a participação dos médicos, enfim. Mas esse pontapé inicial, né, num trabalho de bandeirante, né, em que tanto ele como o próprio médium, né, sofrendo bastante, né, Zé Arigó, coitado, na época, né, Nossa Senhora, né, só levava, né, vai preso, né, excomungado e tantas coisas aconteceram, né, coitado do Zé Arigó, né. Mas Zé Arigó também na época teria participado ali na guerra Estado, né, ao lado, então, daquele benfeitor espiritual que estava auxiliando, que eram amigos, né? Arigó apenas reencarnou antes para vir cumprir uma missão com ele, né? E temos nessa história toda os espíritos envolvidos, né? Aleijadinho, por exemplo, né? Que hoje está lá no Brasil, graças a Deus, encarnado, né? Já não pinta mais, né? Não faz status, mas olha, vai trabalhando ali, né? Em favor de todo mundo, né? Que é o nosso Sérgio Eduardo de Miranda, está lá, gambateando, né? Enfim, todos esses espíritos estão ligados na tarefa, né? Mas e nós aqui, né? Bom, espíritos compromissados, né? Com o nosso passado, acontecendo um monte de coisa, né? Mas é justamente nesse ponto que agora a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Né? Uma preocupação muito grande, não é? Porque em questão obsessiva, perturbadora, trevosa, né? Tudo converge no mesmo ponto, sempre acaba da mesma forma, né? Eles fazem tudo para chegar no mesmo ponto. Então a gente já sabe que vai chegar aqui, onde vai acabar, e infelizmente às vezes até como vai acabar, né? Então, as armas do antagonismo, não é? Se nós iniciamos uma tarefa, se somos médios, estamos dentro de um trabalho, a gente não precisa se preocupar com o antagonismo, com espíritos aí fora, com espíritos aqui dentro, a gente não precisa se preocupar com isso. Mas a gente tem que se preocupar com o nosso coração, porque o nosso coração é o alvo, né? O meu coração não ficou tão bom. Devo estar influenciado aqui, né? Bom, na hora das forças trevosas, né? O povo lá fora fica suboito. Muito bem. O alvo, né? A meta de toda então, força trevosa, né? É o desestímulo no coração da vítima, né? Porque você tem que trazer ele desse ambiente, você tem que levar ele para esse aqui, pequenininho, fechado, desestimulado, desanimado, desencantado, né, desiludido, né, tudo de dentro, né, desencantado, desiludido, tudo, né, ele fica pequenininho, fechado, ilhado, né, então, é esse o problema, por isso, né, que a espiritualidade cuida da base, né, do ensino mediúnico, a base que é a evangelização, né, ergue a bandeira, fora da caridade não é salvação, né, vamos trabalhar o nosso coração, o nosso íntimo, né, esse é o nosso problema, né, essa é a nossa luta, né, e trabalhando bastante, porque, meu Deus do céu, nós estamos vendo realmente, lamentavelmente, né, nessa época de provação tão difícil, os nossos irmãos, companheiros, né, tombarem mesmo, ou tombarem pelo desânimo, né, pelo desestímulo, ou então tombarem, não é, pela cegueira, dentro de orgulhos de vaidade, não é? Porque é assim que esse grupo, né, vai
vai trabalhar. Então, eles têm basicamente duas metas, guardemos bem isso, né? Duas metas segundo as tendências do médio, né? São duas armas, né? Das principais, né? Então, ou eles vão atacar por um lado, ou eles vão atacar pelo outro. São duas, né? Ou essa daqui, né? A arma secreta número 1, ou essa aqui, a arma secreta número 2, né? Parece que a gente voltou lá para a antiga Alemanha, né? Falando, vamos ver aqui como a gente vai fazer, né? Mas agora de uma forma diferente, né? Então agora nós estamos falando do inimigo, né? Então, a arma secreta 1, né? É ver se o médio tem tendência, né? A cair, desanimar, se ele não tem confiança própria, né? Como é que está a sua fé, né? Então, se achar que é por aí, o ataque vai ser sugoi, vai ser mesmo em torno de tudo que ele acredita, né? Então, ele vai ser provado, né? Castigado, né? Alvo mesmo de forças, né? Sugoi, né? Para que ele realmente desabe, né? Se desestruture, perca as forças, desanime e pronto, seja uma vítima, né? Essa é a arma secreta número 1, né? Depois, é a arma secreta número 2. Vai que o médio tem tendência ao orgulho, à vaidade, então é aí que a gente vai trabalhar. Então a gente vai colocar ele lá em cima, né? A gente vai trabalhar para que ele seja o alvo das atenções, né? Para que ele seja, né? Então, glorificado, porque é aí que ele vai cair, né? Então, ou vai trabalhar de uma forma ou vai trabalhar da outra. E quase sempre isso acontece, né? Lamentavelmente. Porque são duas grandes armas, porque o potencial está aqui dentro do próprio coração, né? Então, meu Deus do céu, né? As forças que estão interagindo, não é? No ambiente que nós estamos, difícil, de provação, de necessidade, de tudo, não é? São forças poderosíssimas. Essas forças, não é? Eu citei só um episódio. Eu citei a Primeira Guerra Mundial, estendeu até a Segunda, né? Mas, gente, nós tivemos um movimento, por exemplo, das cruzadas, não é? O crime, não é? Com a bandeira da igreja. Olha o que esses espíritos fizeram. Né? Esses espíritos conseguiram colocar na cabeça das criaturas, né? Olha, eu vou abençoar o canhão que você vai matar em nome de Deus, né? Mate bastante em nome de Deus, né? E foram as cruzadas, né? Derrotamos em nome de Deus. Olha, nós matamos, veja, todo mundo lá no chão ensanguentado, né? Em nome de Deus. Eles conseguiram colocar isso na cabeça das pessoas. E esse foi o movimento das cruzadas, né? Eles se infiltraram dentro da igreja, proclamaram guerra, né? Estimularam a guerra. Então, esses espíritos são de um melindre muito grande. Imaginemos o que eles não estão fazendo em nossas vidas hoje. E hoje, o alvo de todo esse movimento, qual que é? Deixa eu perguntar. O que é o desestímulo, seria enquadrado na depressão? Perdão, eu não entendi a pergunta. Você falou que a arma 1 é o desestímulo, né? Seria como a depressão que está tão comum hoje. Levar o médium justamente a essa depressão, esse desânimo, desestímulo, né? Tá? E a 2 é a vaidade, o orgulho, né? De se acha, Deus, né? Eu posso, né? Quando o médium fala assim, eu posso, eu faço, pronto. Nossa, ele está mais perdido que o outro, né? Então, né, a coisa está complicada. Agora, esse movimento nervoso, esse melindre, essa astúcia, é que nós temos que ter consciência, porque está acontecendo, né, em nossas vidas. Né? O alvo hoje é o cristão, né? É todo aquele que estiver aqui nessa bandeira. Por quê? Né? Olha só, eles estão, mas faca e queijo na mão já é um ditado antigo para a expressão hoje, viu? Eles estão com a faca, o queijo, a lasanha, o banquete, né, a festa, né? Está tudo nas mãos deles, porque as portas abriram, né? Nós não estamos em provação, eles não são os instrumentos da nossa aprovação, né? Então, aí estamos nós aqui, no meio do fogo cruzado, né? Porque
que é espiritualidade conferindo? O nosso anjo de guarda, por exemplo, né? Eu acho que eles estão trabalhando de olhos vendados, né? Não quero ver mais nada. Né? Eu não posso fazer mais nada. O que eu posso fazer? Né? Ele pode ajudar na medida do nosso esforço, do nosso merecimento. Além disso, ele não pode. Os espíritos benfeitores, o que eles podem fazer por nós? Né? Se nós não fizermos a nossa parte, eles não podem fazer nada. Né? Eles veem as coisas acontecendo e tem que só se apiedar de nós, orar por nós e pedir para que a gente reaja, porque além disso eles não podem fazer. Né? Eu lembro algumas palavras, né, de Pai Benedito, logo no começo da talvez tenha sido até as primeiras, né? Filho, o momento mais difícil vai ser aquele em que você vê o teu irmão, o teu companheiro tombar ao teu lado e você não vai poder fazer nada. Esse vai ser o momento mais difícil da nossa tarefa. E está acontecendo. A gente está vendo, né? Irmãos, companheiros, né? Se perderem um por um lado ou pelo outro, mas o problema está aqui, o nosso coração. Por qual tendência, por qual desvio ele vai? A gente não sabe, né? Então, agora, quem hoje falou, né? Falou o Dr. Silas para a gente, né? Ainda há o que nós fazermos, né? Nós temos que nos esforçarmos para nos ajudarmos, nos darmos as mãos nessa hora, porque nós precisamos um do outro, nós temos que nos ajudar, né? E é verdade, né? Então, quando a gente fala, né, hoje de mediunato, né? Então vamos entender, né, o mediunato é o compromisso do médium, né, na sua missão providencial com Deus. Né? Então o seu próximo, né, é o trabalho maior que ele tem que realizar. A vontade de Deus, né, amar-nos uns aos outros. Né? Então esse é o trabalho maior do médium, para que ele vença orgulho, vaidade, egoísmo, para que ele consiga erguer a bandeira da caridade despretensiosa, né? Realmente vindo do seu coração, que ele se modifique, que ele, né, realmente consiga se redimir dos seus erros, consiga se renovar, consiga crescer, né? Então isso é mediunato, né? É esse o trabalho do médium, né? Vencer a si mesmo, né? Calar dos próprios melindres para não prejudicar a obra, né? Então, hoje, né, aí agora a gente fala de mediunidade. O que é mediunidade em nossas mãos? Né? Não tem outra palavra, é a nossa oportunidade, é pegar ou largar. Né? Porque a partir do momento que você está dentro dessa oportunidade, dentro do trabalho, aí fora, por onde você anda, né? Mediunidade é 24 horas na sua vida, né? Você é um instrumento. Né? Você é um instrumento. Só que agora, olha o problema, você é um instrumento de que lado? Né? Instrumento você é, né? Mas não é passivo, é ativo, porque é você que vai definir, né? O lado que você escolher. Qual é o lado que você vai ajudar com a sua mediunidade? Bem ou mal? É lógico que a gente fala assim, eu não quero ajudar o mal, eu quero ajudar o bem. Mas se você não tem ciência, consciência realmente de bem e mal, né? Muitas vezes, né, revestidos, né, com a capa, né, de um trabalho, de uma mediunidade, de um espírito, né, nós deixamos o nosso coração gritar mais alto, né, na nossa vaidade, no nosso egoísmo, e muitas coisas que nós falamos em nome desses espíritos abençoados aí, ou mesmo vestindo aquela capa, né, a nossa farda de trabalho com esse espírito, com aquele, muitas vezes nós estamos falando por nós mesmos, não é? E isso é muito problemático, né? Porque para que nós possamos sermos esses instrumentos fiéis, né, da espiritualidade, mediunidade é sintonia. Se nós não tivermos essa sintonia com esses espíritos, se nós estivermos presos ao nosso rancorzinho, à nossa mágoa,
as nossas tendências, nós somos instrumentos do outro lado, um para com o outro, né? Quando a gente chega perto de uma pessoa, né, e erguendo uma bandeira de verdade, né, olha, né, você é isso, você é aquilo, você faz errado, você é isso, você é aquilo, né? Bandeira da verdade, pode ser tudo verdade, mas será que você está ajudando aquela pessoa? Será que você não está desabafando? Né? Você não aguenta mais ver aquela pessoa e você está desabafando as verdades? Você não está sendo caridoso, você não está ajudando. E você não está sendo instrumentos, né, de Deus, porque Deus tem uma paciência com a gente. Né? 40 mil anos vivendo no inferno e ainda, né, ajuda a gente. Né? Então, são essas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? O burilamento do nosso coração, a nossa evangelização, né? A nossa atenção. Jesus não teria nos dito, disse aos seus apóstolos, não é? Vós sois ovelhas, mas sedes astutos como a serpente. Porque, né, nós somos ovelhas entre lobos, não é? Os lobos, e olha que os dentes desses lobos é muito grande, viu? Né? Uma mordida ali no pescoço aí, né? Vamos dramatizar, né? Mas tem o tridente, tem a foice ainda, tem os acessórios, né? Se os dentes não forem bastante, né? Tem as garras, né? Ai, Jesus, né? Fala-me Deus, como dizia o Chico, né? Nessa hora. É complicado, né? Então, né? A gente está assistindo as coisas acontecerem, os desestímulos, né? Por exemplo, dentro do nosso grupo de trabalho, né? O Dr. Mano, no começo desse ano, ele falou para nós, né? Contem com 30% do trabalhador que vocês estão vendo aqui agora. Nós estávamos, né, em dias em que nós aqui, ó, esbarrávamos um no outro, que no domingo aqui era 150 pessoas. Né? Olha agora. Quantos que nós temos aqui? 150 já não é. Ele disse, até o final do ano, contem com 30% desse grupo, viu? Que é o que vai ficar. Não é triste? Né? Mas nós estamos vendo isso acontecer. Mas por quê? Por quê? Porque não está resistindo, não está aguentando, né? E não é a casa, não é o trabalho, é o coração. Né? Porque a proposta de todo trabalho, em qualquer lugar, é uma só. E se a gente não tiver, né, esse burilamento dentro do nosso coração, nenhum trabalho é válido para nós. Né? Agora, se a gente estiver procurando alimentar nossa vaidade, nosso orgulho, né? Porque hoje aqui você é um médico, você nunca foi chamado para, né, fazer um passe e curar uma pessoa, né? Talvez você ache que em algum outro lugar você vai conseguir fazer isso, né? E talvez até consiga mesmo, né? Mas se isso estimular o seu orgulho, bom, talvez não seja esse grupo, né, da fraternidade que a gente está falando, né, que esteja te induzindo, não, né? Talvez seja um outro que esteja já vendo, né, o lado orgulho no teu coração. E nós perdemos uma quantidade de média muito grande por causa de orgulho, né? Por discussões banais, né? O passe não é de cima para baixo, o passe é de baixo para cima, né? Coisas ridículas, né? A cor não é vermelha, a cor é azul, não é? Não é assim, é assado, né? Então, por orgulho, né? Em outras situações, outros programas, mas se a gente for ver no final das contas, né, trabalhamos só, as dificuldades é para todos, né, e a gente só está aqui ainda, né, porque acredito, né, que algo muito grande aqui dentro de nós mesmos ainda tem existido. Que a ajuda houve para todos, né, e há para todos e continuará havendo, né, mas aquele que sucumbir não vai ser por falta de ajuda, né? Não podemos nem nos responsabilizar, mesmo pelas próprias condições. Que nós estejamos fazendo 100% melhor, né? Isso com certeza não, temos que melhorar muito, né? Mas
estamos tentando, estamos fazendo o possível, né? Mas se não tiver dentro do coração do próprio médico, né, essa vontade, essa força, né, aí é muito complicado. E se abrir portas para o outro lado, então fechar depois é difícil, né? Mas, como disse, né, Dr. Silas, nós temos que nos ajudar, nós temos que fazer o melhor possível, né, um pelo outro, né? Então, a aula de hoje, né, é só mais uma, na verdade, recapitulação. Aproveitei, né, para elucidar outras duas fraternidades que eu não havia explicado muito bem, né, que é a Fraternidade da Cruz de Triângulo, mas principalmente nos conscientizarmos, né, que a gente tem que tomar cuidado, né, com tudo, dentro de casa, né. Vamos ver como está a nossa vibração, nossa harmonia com a nossa família, né? Tudo, nosso coração, o que a gente anda pensando, não é? Não disse o Cristo, né? A primeira linha, né, de um apostolado mediúnico, né? Aquela que pode ser assim, mais importante: orai e vigiai, né? Orai, esteja ligado com Deus, tudo que acontece, né? Mas vigiar, vigia os teus pensamentos. Cuidado com o que você pensa, porque a armadilha é essa, né? É sugoi esse melindre das trevas, é uma coisa sugoi, né? A gente vendo acontecer, é muito sugoi, né? E uma das coisas, né, que a gente tem alertado, falado, né? Cuidar desses pensamentos te passar pela cabeça, né? Suicídio, cuidado, porque essa é uma armadilha grande, né? Suicídio é um crime muito grande, né? E sair dele é muito difícil, né? Então, né, qual, né, é a forma pela qual esses espíritos mais gostam de levar os médicos? Suicídio. Porque é uma das causas mais graves. E você vai estar preso a eles, porque eles são cumpridores do problema kármico. Não é? Você vai ter que expiar todo aquele problema. E eles são os instrumentos de Deus, não é? Para te expiar, né? Para que você resgate a sua falta, a sua dívida, né? Eu vou me suicidar porque eu não aguento mais esse mundo. Tá? Então você não conhece o outro que você está entrando, porque se você conhecer, você não querer, né? Não ia querer entrar nele de jeito nenhum. Se agradecer, não, eu vou ficar por aqui mesmo, muito obrigado, meu Deus, né? Para lá não vou não. Né? O Vale do Suicida, aquele livro dramático que chocou, né? É só um grão de areia da realidade de um suicida. É só um grão de areia, né? Humberto de Campos, né? No estímulo de Maria, né? Nossa, como aquilo foi atenuado, né? Para realmente o Vale dos Suicidas, né? Para nós termos uma ideia, né? Já é a fase final, que o espírito já está quase se libertando. Mas a primeira fase, quando ele entra no problema, no livro não menciona, né, os primeiros passos, as situações que ocorrem segundo a forma como ele se suicida, né? Não menciona, né? É lá já no finalzinho. Depois de tantos anos, décadas às vezes, né, ali, né, Vale dos Suicidas, já todo, né, todo mundo ali prontinho, já esperando, né, ajuda, né, fase final, a fase inicial, que você fica à mercê dessas criaturas trevosas que te levam até o suicídio, né, essa pouco mencionada, né, a realidade ainda é muito pior do que aquela que foi abrandada, assim, porque se o livro já ia chocar, né, imagina se fosse com toda a realidade. Muita luz, a gente estava cego com tanta luz assim. Agora já dá para falar melhor. Realidade, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente está vendo aí, né, vários casos, várias situações, né? E tudo é muito complicado. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Porque essa turminha está no nosso pé, hein? Ô Luiz,
Esse pessoal que está no hospital lá, morre, não morre, e aí vai outra pessoa, já alivia logo. Vai ter o mesmo. É só pede, né? A eutanásia, né? A eutanásia já foi discutida, rediscutida, né? A gente sabe que não podemos, não devemos, né? Não deveríamos, né? Só para quem não compreende, né? Mas no caso, a pessoa que já... Não a que provocou, já aliviou logo, eu falo que morreu. Vai ter o mesmo destino do que os que se matam? Aí que está, né? Tudo está na justiça de Deus, né? Deus sabe o que tem no teu coração, né? Você foi o autor da eutanásia. Pode ter até um médico que só deu um toquezinho, melhor aliviar, né? Logo, né? Pois é. Só que errado não deveria ser, não é o correto, né? Porque no período, né, de toda aquela dificuldade que o espírito está passando, exatamente nesse momento que ele está se libertando, exatamente nesse momento que a espiritualidade está trabalhando coisas que na vida ele não conseguiu, né? Então, naquele espaço intermediário, né, um próprio exemplo disso foi a minha tia, né? A minha tia Dirce. Tem uma Dirce aqui, né? Mas não é essa Dirce não, viu? Ela tinha muito medo de desencarnar, ela era muito forte ainda, né? Muito medo de morrer, muito medo, né? Mas ela passou por uma cirurgia, né? Uma cirurgia do coração, não foi muito bem, né? A sua irmã também, né? A minha mãe, né? Também passou pela mesma cirurgia, graças a Deus foi bem, né?